sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Pod Atípica, esse podcast que conta histórias de mães atípicas incríveis, histórias emocionantes e inspiradoras. Hoje é um episódio muito especial em comemoração ao Dia das Mães. Estou recebendo 3 grandes mães atípicas, minhas amigas, minhas clientes, com quem eu compartilho as dores e as delícias de ser mãe atípica. A Moema, que é a mãe do Jordano Filho, uma criança com síndrome de Down, a Iris, que é mãe da Bia, uma criança com síndrome genética rara, e a Cassandra, que é mãe do Danielzinho, que tem autismo. Vamos entender, se inspirar, tirar muitas lições e muitos aprendizados da experiência dessas 3 mães atípicas incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. Já se inscreve no canal, @podatípica, já segue a gente também no Instagram, @podatípica e @lauranascimento_adv, para você não perder nada sobre a maternidade atípica, os desafios e as delícias de ser mãe atípica. Moema, o diagnóstico é uma fase muito difícil na nossa vida, né? E às vezes eu digo muito que o diagnóstico pode te prender, mas também pode te libertar. Do que o diagnóstico de síndrome de Down do Jordano Filho te libertou? Ele te libertou de alguma coisa, de algum preconceito, de alguma dor que tu tinha? O que é que ele te libertou? O que é que ele te transformou? Laura, o diagnóstico do Jordano Filho foi bastante difícil para mim. Eh, Primeiro porque eu não recebi o diagnóstico na gravidez, né, eu tive uma gravidez muito tranquila, sem intercorrências, sem alterações em exames, e quando ele nasceu, houve a suspeita da síndrome, de uma síndrome. E, de cara, a suspeita era síndrome de Down. Eu não recebi esse diagnóstico lá no momento, foi passado para o meu marido e, por escolha dele, ele, decidiu não me contar de pronto, né, ele decidiu guardar, porque a princípio era apenas uma suspeita. Porque alguns médicos no centro cirúrgico, uma médica apostou que seria, disse que seria, poderia ser, suspeitou, e outros disseram que não. A minha obstetra disse que não, achava que não era. Então, porque o fenótipo dele, as características não eram claras naquele momento. Ele nasceu muito amassadinho, eu tive perda de líquido no final da gravidez, então, assim, ficou um pouco confuso. E ele foi tudo tranquilo no parto, fomos para o quarto, sem intercorrência. E depois de alguns dias em casa, com calma, e aí o meu marido se preocupou em manter isso em segredo. Dividiu com as minhas irmãs, né, com os irmãos dele, com o pai, mas não dividiu comigo, por escolha dele. E depois em casa, com calma, ele me contou quase 15 dias depois. E eu nem suspeitei de nada, eu não tinha, porque como eu te disse, as características não eram claras. E antes da primeira consulta do pediatra, ele me contou dessa suspeita, depois que eu o pressionei, porque ele levou o Jordano Filho para fazer alguns exames. E eu não entendi por que os meus sobrinhos não fizeram nenhum exame quando eu tinha, quando nasceram, por que que o Jordano Filho tem que fazer? E aí, depois disso, ele me contou com calma, e para mim foi muito difícil. O mundo se abriu naquele momento, né? Abriu um buraco. E eu me vi muito sozinha, porque, próximo a mim não tinha ninguém que tinha um filho com deficiência. Eu não tinha convivido na escola com pessoas com deficiência, infelizmente. E, a gente fez alguns exames e aí só foi fechado o diagnóstico quase 3 meses depois do nascimento dele, com cariótipo. Porque até então nenhum médico atestou, apenas com a parte clínica, que era síndrome de Down. E para mim foi muito difícil. Eu não sei te precisar quanto tempo eu passei para assimilar esse diagnóstico. Eu acho que quase 2 anos. Primeiro, eu precisei me fortalecer. Primeira coisa que eu fiz foi buscar tudo que eu vi na internet. Procurei o maior especialista do país. Marquei uma consulta, chorando e fazendo isso. Chorando e fazendo isso. A gente enxuga a lágrima e levanta. Porque é o que parar não é uma escolha. A gente não tem essa escolha, né? Exatamente. É a gente lá no luto do diagnóstico tendo que se reerguer para ir Exatamente, atrás do que for preciso. exatamente. E eu fui atrás de tudo, né, e aí, a princípio, eu não contei para ninguém da família.
Eu acho até que esse momento é até um momento importante para algumas pessoas próximas, até amigos, entenderem como foi esse início para a gente. Eu não. Porque não existe eu acho que não existe um roteiro para isso. Como a gente vai divulgar o diagnóstico de um filho, né? Como a gente vai, se a gente vai publicar, se a gente vai fazer uma reunião de família e vai contar. Eu me preocupei apenas em levar o melhor para o meu filho. E assim partimos para São Paulo, fomos atrás do maior especialista em síndrome de Down do país. E lá a gente fez todas as consultas, tudo que precisava fazer. E nessa caminhada eu fui me fortalecendo. E, na verdade, o diagnóstico do Jordano Filho me libertou de uma vida sem propósito. Eu acho que depois que eu virei mãe do Jordano Filho, eu pude ver o mundo com outros olhos. Eu passei a ver as pessoas de uma maneira mais empática. Eu passei a ver as coisas mais simples de verdade com um outro olhar, porque é isso que um filho traz para a vida da gente. E um filho com deficiência, com limitações, ele traz ainda tudo isso. Ele traz essa libertação, mas ao mesmo tempo te direciona, né? Você passa a ter um propósito, um propósito de vida mesmo, né? Em tornar a vida dele melhor, em abrir caminho para outras mães, para outras famílias. Então, eu acho que o diagnóstico me, me libertou nesse sentido e abriu muitos caminhos para mim, né? Abriu não só para mim, mas para o meu marido, para nossa família, porque ele é a primeira criança, ele é a primeira pessoa da nossa família com deficiência. Então, assim, foi uma experiência única. Assim, a princípio, foi a experiência, assim, a primeira experiência para toda a família. Então, para os avós, para os tios. Então, assim, com ele veio todo uma libertação para todo mundo, né, E nesse sentido. hoje, olhando para trás, essa forma que tu recebeu o diagnóstico, o fato do Jordano ter te dado esse tempo, esses 15 dias, acho que foi uma sensibilidade, eu acho que ele teve, né? Às vezes a gente está num momento muito frágil ali no puerpério, era o primeiro filho, é o primeiro Sim. filho, né? Esse fato dele ter esperado esses 15 dias, talvez também se certificando de tudo, como é que ia contar, provavelmente ele contou de uma forma bem mais leve. Foi bom, ou você queria ter ficado sabendo, da primeira suspeita eu já queria ter ficado sabendo. Laura, tu acredita que ele me fez a mesma pergunta? Ele me perguntou, Moema, eu errei em não te contar logo de cara? E eu disse, não. Você me permitiu olhar para o meu filho sem o véu do diagnóstico. Então, assim, eu olhei para o meu filho. Ele, eu não achei, para mim não tinha nada que levasse a suspeitar de algo. Então, ele me permitiu olhar para o meu filho apenas como meu filho. Talvez se ele tivesse me contado logo ali na sala de parto, quando a gente chegou no quarto, eu não teria tido a oportunidade de olhar para o meu filho. Naquele momento, pela minha falta de informação, eu não tinha informação nenhuma. Eh, pela minha pela minha maneira pequena de pensar, né, e minha falta de experiência de pessoas próximas a mim, por isso que a informação é muito importante. Então, ele me perguntou isso, na verdade, eu o agradeci. Eu disse: "Muito obrigada por você ter feito da maneira como você fez. Foi importante, foi necessário e eu acho que me ajudou muito, muito mesmo". E a gente caminhou e não foi fácil para ele também o diagnóstico, foi muito difícil. Depois ele foi me contar as dificuldades, né, o início. Imagina toda essa tensão de me colocar numa bolha e não deixar que essa informação chegasse para mim, né. Então, assim, foram dias bem difíceis para ele também como pai, mas eu agradeci, porque eu acho que foi bem importante. Com certeza, muito lindo esse depoimento. Iris, a gente sempre fala que a gente quer que as pessoas enxerguem o nosso filho além do diagnóstico, a pessoa antes do diagnóstico. O que é que você enxerga na Bia que vai muito além do diagnóstico dela? Assim, o que é que ela já passou que tu olhou, não acredito que essa menina está fazendo isso. O diagnóstico não dizia isso. Se eu tivesse ficado atrelada àquele diagnóstico, eu jamais estaria vivendo esse momento.
quando a Bia nasceu, eu não tive essa sorte da Moema, porque, assim, a Bia, ela teve uma hipóxia. Quando nasceu, ela nasceu com morte aparente. Então, assim, já foi muito imediato, né? No primeiro dia, eu não a vi, ela foi direto para a UTI. No outro dia de manhã, eu acordei, fui vê-la, e ela estava lá, só que ela estava só com oxímetro. Ela não estava, e com aquela sondinha para alimentação, ela não estava no soro, nem nenhum outro aparelho. E eu perguntei para a técnica se eu podia pegar ela no colo. Eu recebi o diagnóstico da Bia, porque a técnica de enfermagem disse assim, eu vou perguntar para o pediatra de plantão se você pode pegar ela. E o pediatra veio, segurou no meu braço e disse assim, você não pode pegar ela. Você não pode pegar ela, porque, olha para sua filha. Você está vendo que ela tem uma orelha implantada mais baixa? Você está vendo que todo um lado do corpo dela é maior que o outro? A sua filha provavelmente tem uma síndrome e você não pode pegar ela no colo agora. E eu lembro, assim, que o chão abriu, eu fiquei em estado de choque, assim. E eles só me permitiram pegar a Bia no colo com 9 dias de vida. Então, assim, todas as primeiras experiências com a Bia foram muito difíceis. E aí, depois, ela saiu já da UTI com o diagnóstico de síndrome, mas ninguém sabia qual era. Na época, em Teresina, não tinha geneticista trabalhando aqui em Teresina. Só tinha uma geneticista, mas ela estava aposentada. Eu tive que ir com ela para São Paulo muito cedo. E lá, assim, eu encontrei uma geneticista excelente, mas como a síndrome da Bia é muito rara, ela não podia me dizer qual seria o prognóstico. Então, assim, eu perguntava, ela vai andar? Eu não posso afirmar isso. Ela vai falar? Eu não posso afirmar isso. Então, assim, eu fiquei por muito tempo com o bebê no colo, sem saber como seria a evolução dele. E a Bia demorou muito para sentar, para andar, para falar. E por muito tempo eu fiquei nessa dúvida. Porque realmente ninguém sabia. E eu cheguei a ouvir de alguns médicos que ela provavelmente não falaria, não andaria. E hoje a Bia, gente, assim, ela anda, ela fala, ela tem 6 anos de idade, ela está alfabetizada, ela dança balé, ela disse para mim que vai ser funkeira. Maravilhosa, a Bia. Então, assim, tem milhões de coisas que a Bia faz que eu nunca imaginei que seria possível, assim, porque ela faz tudo. Ela tem uma vida plena. A minha filha tem uma vida plena. Então, assim, eu tive muito medo, mas a Bia, do jeito dela, claro, a Bia é uma criança atípica, então, assim, ela tem limitações motoras, mas do jeito dela, ela faz tudo que ela quer. Assim, do jeito dela e com o apoio da família, com o apoio dos terapeutas, com o apoio da escola, ela faz tudo. E é engraçado, para quem não sabe, a Bia e o Arthur, meu filho, estavam na UTI na mesma época. E eu lembro, a Iris não lembra de mim, mas eu lembro dela. Porque eu tinha trabalhado com o Breno, então quando eu lembro de ver o Breno lá Mas na eu época da lembrei UTI. depois. E aí, eu lembro muito bem desse dia que essa geneticista entrou na UTI, porque eu estava lá esperando para a visita do A Arthur. geneticista E eu lembro aposentada. ela entrando, uma senhora, uma médica, e as enfermeiras falando: não, ela veio ver uma bebê que tem uma síndrome, para analisar, para ver, para verificar, para dar um diagnóstico melhor. E eu lembro muito desse dia. E no diagnóstico do Arthur, eu acho que o meu primeiro impacto também foi parecido com o teu desse primeiro momento, porque eu era tão inocente, eu não sei nem dizer, inexperiente, que quando o Arthur nasceu, com 30 semanas, pesando 1,4 kg, sabe o que eu fiz? Eu comprei bolo, balão para maternidade. Eu achava que ele era só um bebê que tinha nascido um pouco antes, que estava na UTI. Aí as pessoas chegavam: olha, ele precisou ir para a UTI, porque ele não está respirando bem, mas tá bem. Eu não sabia o que era intubação, o que era oxigênio, o que era capacete, nada. Eu só achava que ele estava na UTI com maiores cuidados. E aí, no dia eu não pude ir, no dia que ele nasceu, por conta da cesárea, não deixaram eu ir. Aí minha família toda foi visitar e as pessoas chegavam: ele é lindo. Ah, ele é muito lindo, ele parece com não sei quem, ele é todo rosadinho, não sei o quê. E eu fui criando aquela imagem na minha mente. Quando eu cheguei para visitar no outro dia, né, me paramentei e tudo. Quando eu vi aquela cena, eu nunca vou esquecer. Uma criança minúscula, que eu lembro que eu olhava para a mão dele, eu não via a unha, não tinha unha, era um papel assim, não tinha o lugar do peito, parece que não estava formado ainda, aquela coisinha do peito, entubado, querendo chorar, assim, se engasgando com aquele negócio, com aquele tubo. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei até com a impressão que não era ele, que não era o meu filho ali.
Porque eu era tão inocente e inexperiente que eu não sabia, não tinha ideia do que era um UTI, do que era uma intubação, dos riscos que ele estava correndo ali. Eu cheguei não vamos falar de trauma de UTI aqui, que a gente passa a noite toda, mas eu cheguei a chegar na UTI, meu filho está sendo banhado numa torneira com água gelada. A menina lavando aquele. Eu cheguei a chegar na UTI e pedir para trocarem ele, porque eu percebia que ele tinha feito cocô, e a médica dizia, não tá na hora, é só na hora, e a gente vai trocar todo mundo junto na hora que for a hora. E eu saí, assim, atônita. Então, acho que o meu maior trauma dessa época, porque eu era tão inexperiente, não tinha ninguém para vir me dizer, Laura, cobra isso, faz isso, que eu achava tudo meio que normal, mas com aquela desconfiança. E depois que passou, veio aquele traumão muito grande. Meu Deus, por que eu não contratei um técnico de enfermagem para passar 24 horas com meu filho dentro dessa UTI? Para não deixar ele passar por nada. Por que eu na época já tinha a lei que dava direito ao acompanhante todo o tempo, eu não sabia, né? E aí eles só deixaram. Teve um tempo que eles disseram assim: você só vai saber notícia dele no outro dia. Porque até então eles ligavam, né? Saía boletim 2 vezes por dia. Aí, não sei se tu lembra dessa época. Aí teve um tempo que eles disseram assim: não, a visita era 4 horas da tarde. Você só vai saber notícia dele 4 horas do outro dia, só se morrer. É. Aí você vai receber a ligação. Meu Deus. Se não. Era Então, assim. esse véu do diagnóstico, como a Moema falou, é um momento muito duro. E sorte das mães, assim, que tem uma leveza maior quando está recebendo esse diagnóstico. E por isso eu bato muito nisso, de tentar sensibilizar os médicos, que geralmente é quem vai dar o diagnóstico, de nunca falar uma frase como eles falaram para ti. Tu não pode segurar teu filho. Você não está percebendo. Olha o jeito que a pessoa E fala. eu podia segurar, né? Sem um pingo Eu de podia empatia. segurar, não tinha nenhum problema em Não segurar tinha, ela. mas, tipo, em vez de facilitar, ele Tá, sabe que era. não tinha problema, gente. Pelo amor de Deus, segurar um bebê que não tá com um aparelho, não tá com nada. E faz é facilitar. Tinha um canguru na época que eu ficava também. Por que eu não fazia canguru naquela criança? Por que não Porque deixava a na gente não maternidade? sabia e quem deveria informar, a gente não informava. Exato. Aí né? depois de muito tempo eu vim me curar, né? Vim pensar, eu fiz o que eu podia com as informações que eu tinha na época, eu fiz o máximo que eu podia. E eu fui uma boa mãe, sim, naquela época. Claro que hoje eu faria diferente, lógico, isso é evidente. Mas hoje, assim, eu faço questão, assim, de toda vez que eu estou em sala de terapia, que eu vejo uma mãe angustiada, porque, tipo assim, ai, meu filho está fazendo fono há 1 ano e eu não vejo resultado. O meu filho está fazendo físio há tanto tempo e eu não estou vendo progresso. Eu falo, você está vendo essa criança que entrou aqui? Essa criança começou a andar. A andar não, gente, assim, a dar os primeiros passinhos segurando, com apoio, com quase 2 anos de idade. Não, ela já tinha mais de 2 anos. Essa criança começou a soltar as primeiras sílabas depois de 2 anos. E ela faz terapia desde sempre. A Bia faz terapia desde sempre. Assim, ela começou fisioterapia na UTI e ela não parou mais. Então, assim, eu sempre falo, não perca a esperança no seu filho. Não perca, o seu filho vai progredir, porque tá Bia que é a prova viva, assim. Eu faço questão de falar isso para as pessoas. A Bia é a prova viva de que um tratamento de qualidade e a persistência da família dá resultado. E eles são capazes. Agora, a gente tem que ter persistência. Com certeza. E acreditar. E acreditar. E acreditar. E acreditar. Cassandra, o dia do diagnóstico, só para fechar esse tema diagnóstico, que é um tema assim que a gente tem que debater muito ainda, é um dos dias mais difíceis da nossa vida, né? Muito duro. Geralmente é duro, né? Poucas pessoas recebem da forma correta, de forma empática, de forma mais leve, mas mesmo assim ainda é muito difícil, mesmo recebendo de forma leve. O que é que você diria para uma mãe que está recebendo um diagnóstico de autismo, como o do Danielzinho? Né? Eu sei que tem uma síndrome associada, você vai explicar melhor. Hoje, o que é que tu diria para essa mãe que está recebendo hoje? Não viva o luto. Viva a nova descoberta, né? Luto não existe. Inclusive, Luto. a gente fala muito luto e eu estou evitando falar essa palavra. Foi a Luana que me ensinou isso. A gente não deve falar luto, ele não morreu, ele está vivo, nosso filho está Isso. vivo. É a nova descoberta, assim. Diferente das minhas amigas que estão aqui, inclusive você, né, Laura? E eu não recebi esse diagnóstico quando nasceu, né? Eu recebi meu filho e recebi um filho dentro dos padrões da medicina. Eu digo isso, né? E eu sempre penso assim, os padrões da medicina às vezes não são dos homens e das pessoas humanas, e tudo que eu ouvi aqui eu estava pensando e refletindo sobre ser médica mesmo, né? Eu já escolhi ser médica muito cedo e
Sempre gostei de criança. Inclusive, iniciei minha especialização na pediatria. E desisti naquele momento por vários motivos. E, em algum momento, essa pediatria retornou, porque eu sempre gostei de criança, sempre cuidei dos meus sobrinhos e sempre cuidei das crianças em volta. E recebi o diagnóstico do Danielzinho no meio da pandemia. No meio que eu tinha que trabalhar, tinha que ter medo de morrer, de levar a doença para minha mãe, para o meu filho, porque eu era a linha de frente, meu marido trabalhava mais em clínica, então ele não ia para a linha de frente igual eu, no posto de saúde. E não tinha quem me desse o diagnóstico. Essa é a questão. Porque eu estava vivendo a pandemia. Então, quando eu recebi, eu tive vários anjos, né? Assim, pessoas maravilhosas que cruzaram. E essa pessoa, no caso aqui, em Teresina, foi a doutora Socorro Melo. E ela pedia vários vídeos por e-mail, porque ela não sabia atender online. Ela é uma senhora de mais de 70 anos, então ela não entendia o que era atender online e pedia para me mandar vídeos via e-mail. E aí chegou uma hora que ela disse: traga ele aqui no parquinho do meu prédio, tal horário. Eu lembro que a gente chegou lá todo paramentado. Eu paramentada de scrub, máscara, touca. Minha mãe paramentada. Meu filho era criança, não sabia o que era se paramentar. E eu vi todas as crianças brincando e ela ficou olhando ali, as crianças brincando e o comportamento do Danielzinho no meio daquelas crianças. E naquele momento eu pensei assim: meu Deus, por que a doutora Socorro está correndo um risco, né, aqui para dar um diagnóstico para o meu filho? E aí ela observou e ali mesmo ela deu o diagnóstico na quadra de esportes. Ela me chamou e disse: seu filho ele tem transtorno do espectro autista, ela já disse isso, só que eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu conheço vários que são hoje juízes, engenheiros, lembro demais até as profissões que ela me falou, e eu vou lhe dar um conselho. O maior conselho que eu lhe dou é: coloque para brincar, faça as terapias e sol na moleira. Nunca vou esquecer disso. Bote para correr e pegar sol. E minha mãe não estava comigo nesse momento. Assim, na hora do diagnóstico, a gente entrou no carro e ela olhou para mim e disse: o que foi que ela disse? Aí eu disse: mãe, a senhora entendeu que ela disse que o Danielzinho é autista? Aí minha mãe disse: meu Deus, Cassandra, isso é pro resto da vida. Isso é muito sério. Minha Nossa Senhora! E ali eu já tinha conhecimento do atraso, né, do neurodesenvolvimento do Danielzinho, era muito discreto, era um atraso discreto. E naquele momento eu fiquei angustiada pela minha mãe. Eu disse: mãe, mas isso não é uma doença e isso daí é besteira. Eu lembro demais de dizer isso para ela: isso daí é besteira. Não é para a senhora se preocupar com isso, não, porque problema é doença que não tem cura, é doença que não tem tratamento. E aqui nós não estamos nem falando de doença, nós estamos falando de uma condição. Então, eu quero saber o que é para fazer. Eu olhei para a doutora Socorro e disse: eu quero que a senhora me diga o que tem que fazer, porque o que tem que fazer vai ser feito. Eu sou uma pessoa prática, resolutiva na minha vida. Saí dali crente, abafando que ia resolver na praticidade. Que ia botar o menino. Terapia, Na verdade, eu brincar. achei que eu ia. Não, vou arrumar uma babá boa que brinque com criança e vou resolver minha vida e tá tudo certo. Enfim, a babá não existiu e O caminho não foi nada Até fácil. o hoje. caminho não tá sendo fácil, né? Hoje eu falo que tá mais fácil levar o Danielzinho pro espaço do que arrumar gente que gosta de criança. Esse mundo tá muito louco, eu acho isso, né? Arrumar pessoas que gostam de criança tá mais difícil do que ir pro espaço. Então, eu fico preocupada com isso. E aí, o que é que acontece? Viver a nova descoberta. Eu sempre quis saber o que eu ia fazer naquele momento. E eu já tinha a convicção que eu ia estudar isso. Porque o estudo, a informação é o que salva. Com certeza.
E aí eu não me conformava como médica. E a terapia é importante, mas eu nunca me conformei com isso. Que só a terapia ia ser uma solução. Por quê? Porque todo ser humano, ele cresce e tem suas fases. Então, todo mundo, independente de diagnóstico, vai mudar de terapeuta em algum momento da vida, né? Vai ter as suas fases de mudar. Então, como é que eu ia determinar que era a terapia que ia ser o tratamento do meu filho? Era assim que eu pensava. Então, preciso estudar para me entender melhor isso e arrumar uma solução plausível para o meu cérebro, porque eu sou uma pessoa difícil de cérebro. E aí eu disse, eu preciso arrumar uma solução plausível, porque essa que estão me dando eu ainda não aceitei. Começou daí. Fui para casa, veio o marido, o pai. Esse dizia, eu disse, olha, a doutora Socorro diz que o Danielzinho é autista. A gente já tinha percebido um atraso nele e ele, antes do diagnóstico definitivo, tinha iniciado um psicólogo e uma fono. Inclusive, a fono está com ele até hoje, maravilhosa. Mas quando ela entrava no meu apartamento, eu morava num apartamento de 89 metros quadrados, era pequeno. E aí ela entrava toda paramentada e eu pensava, mas fono não é para estimular a fala. E essa mulher vai fazer o quê aqui com esse negócio tudo fechado? Vai só De olhar? máscara. Se for para olhar, só que eu pensava isso no meu subconsciente, porque se eu expusesse isso para o meu marido, ele ia dizer, porra, eu não quero mais isso aqui, não. E eu ainda tinha que lidar com a situação de ter um filho naquele momento de pandemia, naquela loucura. Eu chegava do trabalho, lavava meus cabelos de sabão de coco e passava 4 horas trancada no meu quarto, sem ver meu filho, sem ver minha mãe, com medo do meu filho e da minha mãe pegar alguma doença. E aí meu filho ficava sem ver a mãe, sabendo que ela estava em casa trancada, né? Então eu dizia assim, pode ser esse o motivo que ele também tá com essas alterações, porque estava sentindo falta da mãe. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? Porque a gente está aqui nessa pandemia e não tem médico para avaliar, e mesmo eu sendo médica, não estou dando conta. E, enfim, no final do diagnóstico, eu só queria saber da solução. E é isso, eu acho que viver a nova descoberta é você parar, pensar e dizer, vamos lá, vamos encarar a vida nova. A nova descoberta é essa e a gente tem que correr atrás, porque o filho típico e atípico, eu sempre gosto de dizer isso, Laura. Eu não gosto de determinar sobre só a atipia. O filho típico e atípico, o amor é o mesmo. A vontade que ele desenrole e tenha desenvoltura e seja funcional é a mesma. E aí, você tá ali e eu dizia assim, mas toda criança que eu gosto, que eu convivo, se desenvolve assim. Por que que o meu não está se desenvolvendo? Onde é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo de errado? E, na verdade, é aí que entra o diagnóstico. O diagnóstico salva. O diagnóstico salva. Porque ele te dá o norte, você acaba com a angústia, você acaba com tudo que você sente de que está errado, de que está fazendo errado. Com o diagnóstico, você consegue o seu norte, você consegue ir para o caminho melhor. É a primeira coisa que eu falo. Não se contente em não ter diagnóstico, porque diagnóstico salva. Ele salva não seu filho, ele salva todo mundo em volta. Com certeza. Ele salva o casamento, ele salva a relação com a sua mãe, ele salva a relação com quem está do seu lado, ele salva a relação do seu trabalho. Antes de eu ter diagnóstico, eu vivi um conflito pessoal 24 horas. Depois do diagnóstico, eu senti leveza. Agora eu sei para onde eu vou. É assim que eu penso sobre diagnósticos. Perfeito. Moima, entre tantas dores, né, do diagnóstico, dessa nossa luta, às vezes surge um momento de gratidão, né? Às vezes não, praticamente todos os dias, né? Nossa vida é feita desses altos e baixos sempre. Se você pudesse agradecer algo para o diagnóstico, o que seria? A gratidão. Eu agradeço a Deus por ter me permitido ser mãe do Jordano Filho. Essa é a história, a minha história. Eu costumo dizer até uma frase que eu gosto de falar muito,
essa é a minha história, essa é a nossa história. Porque no começo eu olhava muito para o meu redor. Eu dizia, meu Deus, por que comigo? Eu olhava para as minhas irmãs e não era com elas, era comigo. Não era com as minhas primas, era comigo. Não era com as minhas amigas, era comigo. E eu me perguntei muito, durante muito tempo, por que comigo? E eu aprendi que, por que não comigo? Essa é a história que Deus quer que eu viva. E eu vou viver ela da melhor maneira possível. Eu luto diariamente para tornar a vida do meu filho melhor, para tornar a vida dele mais leve. Eu tento encarar a minha maternidade com uma leveza, não é fácil. Não é fácil. Às vezes as pessoas até falam, nossa, mãe, mas tu fala da tua maternidade com tanta leveza. Mas não existe só leveza, né? Existem muitas dificuldades na maternidade. Em toda maternidade, na maternidade atípica, essa é que existe mesmo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ser mãe de Jordano Filho. Como eu falei, quando eu falei do diagnóstico, o diagnóstico dele me libertou de uma vida pequena, de uma vida vazia, me trouxe um propósito. E eu sou muito grata a Deus por isso, por viver essa história, por estar vivendo essa história. E esse é um compromisso que eu tenho comigo, eu tenho com Deus, comigo e com meu filho, de fazer o melhor que eu puder fazer por ele. Então, assim, é a minha luta diária, assim, e eu tento encarar isso com muita leveza, mas eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? Essa é a história, eu me apropriei dessa história e nem sempre foi assim, como eu disse. Então, durante muitos anos, eu tive muitos conflitos com o diagnóstico do Jordano Filho, de entender, de ter esse entendimento. Mas hoje eu encaro dessa forma, né? Que essa é a minha história, a história e é a nossa história que a gente vai viver juntos. Perfeito, eu me identifico muito com isso, porque na época do diagnóstico do Arthur, eu ficava imaginando que nunca ia passar aquela dor, aquele questionamento, aquela até raiva que eu sentia. Eu passei por todas essas fases de fazer promessa para que não for, para que viesse algum médico e dissesse que não era paralisia cerebral. E eu lembro que a primeira mãe atípica que eu falei, a primeira coisa que eu perguntei para ela, um dia essa dor vai passar, esse sentimento de por que aconteceu comigo, por que eu estou vivendo isso, o que foi que eu fiz, até um pouco de capacitismo, que a gente acredita está enraizado, né, na nossa criação, na nossa sociedade. A gente acredita que parece que você fez alguma coisa e Deus está te dando aquilo, né, de castigo. Eu era muito capacitista, assumo. E eu ficava muito com esse sentimento. Meu Deus, será que essa dor passa um dia? E eu perguntei para ela isso, e ela disse, vai passar. E um dia você vai entender tudo. Foi até a Olivia. E no dia, assim, que me veio uma luz, a primeira luz que me veio foi um dia que eu vi o Henrique e o Arthur juntos, eu ficava olhando assim para eles, meu Deus, eu nasci para viver isso. Eu nasci para viver isso. Isso aqui era a minha história, era a minha vida, era para ser. E eu me machuquei tanto, eu passei 2 anos me culpando porque eu não estava com um repouso total, porque o menino podia ter nascido prematuro, porque eu não fiz o repouso direito, que o menino podia ter nascido em São Paulo e não ter paralisia cerebral porque foi algum erro na maternidade. Eu ficava me culpando, procurando um porquê. E quando eu vi aquela cena, eu tive essa percepção. Tá bem aqui. Eu nasci para viver isso, para ser mãe dessas 2 crianças, do jeitinho que elas são. E depois também veio, quando eu comecei a advogar, né, e veio tudo, né, todas as crianças que, através do Arthur, eu consegui ajudar, consegui terapias de qualidade, eu consegui, às vezes, viver mesmo com questões de medicamentos, de cirurgias, tantas crianças que a gente já conseguiu tratamento de qualidade. Eu fiquei, toda vez que eu dou uma boa notícia para uma família, que eu digo, olha, deu certo, você vai, a partir de agora, você vai conseguir todas as terapias de qualidade, seu filho vai ter chance de se desenvolver no máximo potencial. Todas as vezes que eu dou essa boa notícia, eu penso, era para isso, foi para isso. Eu sei que Deus preparou tudo desde o comecinho para isso. O Arthur veio para mudar não só a minha vida, como a vida de centenas de famílias, assim. E eu enxerguei muito o propósito também nisso. Eu acho que quando a gente consegue achar esse propósito, tudo muda, Também tudo acho. muda. Vem o entendimento, não é a aceitação, não. É realmente o entendimento de por que aquilo aconteceu com você. Exatamente. Que é aquela pergunta que a gente fica questionando no começo. Não tem como. Eu acho que tem mães ali, tem exceções que falam que sempre souberam, né, e estavam preparadas para isso. E até nisso eu lembro de um post que eu vi nessa época agora de Dia das Mães, que era assim,
Se você não está preparada para você ter um filho com deficiência, você não está preparada para ter filho. Concordo. E aí, e às vezes eu escuto muito das amigas, da família, até da família, dizendo: eu só vou ter filho se for até 39 anos. Vai que eu tenho um filho com 40 e nasce com síndrome de Down e nasce com autismo, tem muito autismo, é 1 para 31, não sei o quê. Aí eu até falo: meu amor, é estatística, não é praga não, tá bom? Hoje é 1 para 31, né? 1 para 31. 1 para 31, último estudo. Qualquer família grande, nem precisa nem ser grande, tem 30 crianças. Então, se não for seu filho, vai ser um sobrinho, vai ser um afilhado, vai ser o neto. Se preparem, se preparem. A gente não foi preparado para ser mãe atípica. Não tinha Não. boneca na cadeira de rodas, não tinha boneco com síndrome de Down. Nossos pais não falavam sobre isso. Então, é mais difícil quando vem. É mais difícil, porque aí você se acha a única no universo. Então, hoje, você tem que se preparar. Você tem que se preparar. O filho, a gente tem a expectativa de ter aquele filho nos padrões médicos da sociedade, e quando ele não vem, a gente vai lá para o fundo do poço. Por quê? Porque a gente nunca espera que aconteça. Né? Então, se você não está preparado para ter um filho com deficiência, você não está preparado para ter filho. Né? Não quer dizer que se o filho nascer com deficiência, pronto, acabou minha vida aqui, vou jogar ele. A deficiência acabou com a minha vida, acabou com a vida dele, não vale mais a pena. Então, eu fiquei muito parada nessa frase. Eu tenho até falado isso muito para as pessoas, que as pessoas estão com esse discurso, né? Ave Maria, tem autista demais. Meu Deus, na sala do meu filho tem não sei quanto. Eu não vou mais ter filho. Eu já conversei com meu marido, não vou mais ter filho, não, porque vai que nasce. Aí eu falo, não fale isso, não. Você vê o capacitismo, o preconceito da pessoa, né? E eu não me E o aguento. mais eu falo engraçado mesmo. é que a gente escuta isso todo dia, toda Todo hora, dia. 24 horas. E a pessoa falando pra gente, né? Sabendo que a gente é mãe ativa. Exato. Eu fico mais chocada. O que eu fico mais chocada é que eu Ai. achei, falei antes que a informação salva, né? E eu achei, a gente está vivendo o Muro de Berlim no autismo, né? Antes ninguém falava nada, agora se fala demais e mesmo assim é esse capacitismo todo. Eu gosto da frase que eu mesmo falo, que é: a epidemiologia hoje revê a regra. Ou a sociedade se reverte e se reinventa, ou vai ser engolida pela nova sociedade. Total. E aí eu fico pensando no nosso Muro de Berlim, se a gente já está preparada, ou se a gente vem para a queda do muro, ou se a gente vai para a guerra, porque nós estamos. Antes era ruim que não se falava muito, hoje é ruim porque se fala demais e o povo confunde as coisas, né? Como tu falou. Nessa parte, tem sempre perguntas, né, comentários das pessoas que machucam, e tem comentários que acolhem, né? Exatamente. Às vezes é melhor a pessoa ter ficado calada, porque ela fez um Sim. comentário ali, uma pergunta que machucou, ou do nada, assim, vem de uma pessoa que você menos espera uma pergunta, um comentário que acolheu. Qual seria a pergunta que tu, se você pudesse, não queria que as pessoas não te fizessem mais? E qual seria a pergunta que você queria que as pessoas fizessem mais? A primeira pergunta que eu queria que não me fizessem mais era: tem certeza que o Danielzinho é autista? Essa eu tenho vontade de pegar aquela varinha do Harry Potter e dizer assim: meu filho, abra aqui a cabeça desse cidadão, cidadão. esse cérebro, porque não é possível. Porque eu sou uma mãe ativista, tô lá, todo mundo me conhece. Eu só ainda tô na dúvida. E ainda tá nessa dúvida. E a outra pergunta que tu Era fez, que tu gostaria que fizessem mais. a que eu gostaria que fizessem mais era: o que você acha que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida de todo mundo? De todo mundo que eu falo é do convívio de quem é típico e de quem é atípico. Pois aproveite e responda. A primeira coisa que eu falo que melhoraria a qualidade de vida dos típicos dentro dos atípicos, numa sala de aula, por exemplo, é a questão da sociedade se voltar para conscientização e educação sobre deficiência, em geral. Vou dar um exemplo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e também, eu estou falando isso porque o Instituto ele acolhe famílias do mundo todo, então eu converso com mães do mundo todo e tenho esse parâmetro, né? No começo eu achava que o Brasil era assim, agora eu tenho esse parâmetro. Eles inserem nas crianças já na educação infantil, né? A primeira infância ela é muito importante para a neuroplasticidade, né? Isso todo mundo fala por conta do cérebro.
Então, eu sempre falo que a criança ela é podada até os 6 anos por conta disso, e depois disso a gente não muda mais o caráter. O caráter a gente vai ensinar até 6 anos. Então, o que é feito lá? Já é ensinado sobre acolhimento, não capacitismo, doação, instituições e saber mostrar como são as pessoas, que o mundo é diferente. Lá existe isso. Eu estou falando porque eu tive a convivência com o Caio e a Lara, e quando eles foram lá no hospital, eles ficaram para fazer essa pesquisa, e lá ia todo o tempo crianças de escola para fazer alguma atividade extraescolar dentro daquele hospital onde tinha pessoas em tratamento e pesquisa com câncer. Então, eu fico pensando, se a educação, eu sempre tenho... eu acabo botando um assunto no meio do outro, porque sempre uma coisa vai me puxando. Eu sinto falta a educação vir junto com a saúde, com a área médica. Seria Eu sinto perfeito. muita falta disso. Por quê? Olha só, se tá todo mundo da educação buscando uma solução, porque tem uma epidemiologia dentro da medicina e tá buscando uma solução, então por que a gente não começa a educar essas crianças na primeira infância sobre o mundo atípico? E quando eu falo educar, não é só chegar lá pro filho e dizer, olha, o Danielzinho é atípico, ele é diferente. Não. É dizer assim, filho, o Danielzinho é diferente. Vamos lá e chama ele para brincar. Às vezes ele não vai olhar, mas aí você chama de novo. Filho, vamos lá na casa das crianças com câncer e vamos doar brinquedos? Não adianta você ir lá e doar o brinquedo e dar sozinho o brinquedo. Você tem que levar seu filho para ele ver que o mundo é diferente. Quando eu escolhi auxiliar a terapeuta do Danielzinho, a Tássia, ela está com ele até hoje na escola, ela é uma pessoa da raça negra e o cabelo bem enrolado. E eu amei quando ela chegou o currículo, porque eu disse, agora ele vai ver que tem gente diferente. E aí ele vai notar. E ela fazia as tranças, o cabelo com tranças, e ele dizia, ele notava, aí ele pegava e dizia, tá diferente, né? Então, o fato dele saber que as pessoas são diferentes, para mim era muito importante. Eu busquei isso no meu filho de alguma forma. Parece coisa mínima, mas que acaba sendo muito, porque aí ele vê que não tem uma pessoa só da mesma cor, do mesmo tipo de cabelo, e eu já queria que ele tivesse essa diferença no mundo. E eu penso que quanto mais você fizer dentro de casa, e eu batalho muito isso nas mães típicas e nas que estão do meu convívio, mais você consegue mudar o mundo e seu filho vai ter um futuro melhor. Porque, como eu falei, a gente busca o futuro não é só para o nosso filho, é para todo mundo. Se esse futuro não for bom para o meu filho, não vai ser bom para o filho típico. Sinto muito. Perfeito, concordo demais em tudo, principalmente em aliar educação e saúde. Eu acho que não dá para andar separada. Nada. Quando você vê uma criança com autismo nível 3 de suporte na escola, em crise, se automutilando, ou agredindo outro aluno porque está numa crise sensorial, não consegue se manifestar, não tem escola que dê jeito. A saúde tinha que estar lá dentro. O aplicador, a aba, tinha que estar lá dentro para manejar comportamento. Então, eu acho que essa separação, né, muitas escolas não querem que escola é lugar de aprender, é lugar pedagógico, não deve entrar saúde. Né? Então, eu acho que isso não existe no mundo de hoje. Isso, a gente tem que quebrar essa barreira, porque enquanto a gente não quebrar essa barreira, não vai ter inclusão de verdade nas escolas. Iris, falando um pouco agora da parte dos médicos, né? Capacitismo médico, acho que todos aqui enfrentaram. Para quem não sabe, o capacitismo é justamente o preconceito contra a pessoa com deficiência, é achar que a pessoa com deficiência não é capaz, é pressupor que ela não vai conseguir, pressupor incapacidades ao invés de pressupor capacidades. E todas nós aqui, praticamente, acho que 100% das mães atípicas, já passaram por isso, de um médico desacreditar, dar prognósticos, não prognósticos, mas sentenças. Seu filho não vai fazer isso, seu filho não tem condição, seu filho nunca vai fazer isso. Tem muitos médicos que falam essa palavra nunca, sabendo que muitas vezes ali são condições neurológicas, o cérebro surpreende, tem a neuroplasticidade, tem as terapias, tem os novos tratamentos, mas tem médico que faz questão praticamente assim, sempre de dar essa sentença, né? E dói muito, e principalmente porque vem de quem deveria acolher. Qual recado você daria para um médico que
praticou um capacitismo médico ou que ainda dá um diagnóstico capacitista ou dando uma sentença para uma mãe, que é algo que dói muito. E se você já tiver passado por isso, também conta um pouquinho como foi. Eu acho que o médico que, assim, eu acho que eu passei por isso naquele primeiro momento, que foi na maternidade. Mas depois, assim, como eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim, eu agradeço muito os privilégios que eu tenho, os privilégios que eu digo, os privilégios mesmo, assim, de ter uma grande rede de apoio, ter uma família muito unida. O pai da Beatriz realmente exerce o papel dele de pai, e a gente tem uma condição financeira que nos permite escolher os médicos da Beatriz. Então, depois que eu passei por aquele primeiro momento daquele médico, eu realmente pesquisei para saber para onde eu iria. E aí eu tive a sorte, assim, né, a neuropediatra da Beatriz, que atende ela aqui em Teresina, ela tem uma filha que tem autismo. Então, assim, facilita demais, porque é uma pessoa que, além de ser médica, tem essa realidade e sabe o quanto é difícil, né, você receber esses diagnósticos, você procurar terapias. Então, foi uma pessoa que me encaminhou com respeito, com educação, que teve essa condução respeitosa. E aí, a geneticista Beatriz, eu precisei ir para São Paulo, porque essa que foi na UTI, ela fez um favor para a gente, porque ela já estava aposentada. E aí, eu tive que procurar uma pessoa para atendê-la, e aí a gente foi para São Paulo. E essa médica de São Paulo, ela tem uma visão muito aberta, assim, sabe? Ela realmente, assim, eu acho que ela já é uma senhora, então, assim, ela já viu muita coisa, então ela é muito otimista. Eu tive essa sorte, né? E eu lembro que eu perguntei para ela, assim, porque o meu plano quando eu estava grávida era terminar a licença maternidade, colocar a Bia na creche. Porque meus pais não moram aqui em Teresina, o meu marido, na época, trabalhava numa cidade do interior, e eu trabalho, né? Então, acabou a licença, eu ia botar ela na creche. Quando veio uma criança com deficiência, eu fiquei, e agora? Eu posso colocar essa criança na creche? Eu posso colocar essa criança na escola logo? Porque é aquela coisa, gente, é muito desconhecimento. Se tu já muito recebeu a sentença que não podia desconhecimento. pegar teu filho no colo, quanto mais Imagina. levar para uma creche. Eu fico pensando aqui na angústia. Porque, assim, o cérebro, ele tem uma memória, né? Igual a imunologia. A gente tem uma memória imunológica, o cérebro também tem. Eu fico pensando no teu cérebro ativando, que eu já não podia pegar no colo o meu bebê, quanto mais Imagina, levar para a creche. o meu cérebro mesmo ativa em todas as consultas, até hoje, porque quando eu lembro que eu vou ter que São passar por traumas. todas aquelas perguntas, como foi que nasceu, quantos quilos, quantos dias ficou na UTI, conte a história todinha, a gente já vai assim para o médico, e até um cuidado que a gente Eu poderia passo isso com passar para os terapeuta. médicos, né? Porque assim, se puder, né? Se já foi atendido ali naquela clínica por alguém, se pedir para enviar os relatórios antes, o resumo de Não, Laura, alta, é fazer para um você histórico. já ter um histórico antes da pessoa ir. Antes. Eu sei que o relato é importante muitas Essa vezes. geneticista faz isso. Isso, a Ela gente faz, manda né? Essa um histórico geneticista, antes. quando você marca a consulta, ele já manda por e-mail um relatório. Você preenche todo o relatório na primeira consulta, né? E quando você chega lá, ela já tem todo o relatório prévio de exames, É um cuidado de tudo. que Então, você ela tem. já chega lá, Ela só vai tirar as dúvidas ali que ela não já foram tem sanadas noção para. de quem ela está atendendo. E E ganha tempo, sim. né? E todo mundo. nesse âmbito também, além do capacitismo médico, a gente tem um outro problema que acho que maioria das mães atípicas enfrentam, que é o relatório médico, que era para ser a ponte, né, entre a terapia ali e o direito de conseguir aquela terapia. Porque tudo, não só a terapia, tudo que a gente vai atrás de direitos, a gente precisa de um bom relatório médico. Certeza. E é um dos grandes obstáculos, porque os médicos não conseguem encarar que a gente não está pedindo um favor enorme para ele fazer aquele relatório. A gente tem direito ao relatório com a descrição das barreiras, das deficiências, dos impedimentos, com a CID, com tudo. Muitas vezes com terapias, com métodos, com frequência, porque senão a gente não consegue o direito. Não é porque a gente quer, não é porque a gente quer ocupar o médico, passar
1 hora fazendo aquele relatório. É porque sem esse relatório a gente não vai conseguir terapia, muitas mães não vão conseguir um BPC. O BPC tem que constar no relatório médico as barreiras que aquela criança enfrenta para conseguir avaliação biopsicossocial da deficiência, não vai conseguir uma isenção de PVA, uma redução de carga horária. Já vi muito médico me perguntando: eu tenho que botar que a mãe precisa acompanhar o filho nas terapias no relatório médico. Se você não botar, ela não consegue a redução de carga horária. Né? E muitas vezes também o médico encara o advogado como alguém que quer se intrometer ali na seara dele. Então, sempre que eu vou falar com o médico, é cheio de dedos, é explicando, é dizendo, falando da importância. Olha, esse ponto é importante. A gente precisa que sugira alguma palavra que precisa ter como urgência. A gente precisa para eliminar. Então, não quero botar esse nome urgência, não concordo que isso é urgência. Ok, pois coloque o que vai acarretar caso aquela criança não faça a terapia naquele momento. O que é que vai acontecer com ela? Para que a gente consiga construir no processo essa urgência. Então, tudo é muito difícil ainda com os médicos. E eu vejo que esse tipo de médico tem perdido espaço. Não só aqui, como a nível nacional. Até por conta da telemedicina. Hoje a gente tem médicos maravilhosos de telemedicina que dão um relatório de 17 páginas. Tem um relatório hoje no escritório com 10 páginas só falando do vínculo terapêutico. E aqui, para a gente pedir... E com referência em artigos científicos. Com referências e artigos científicos. E para a gente pedir um parágrafo, 2 linhas de vínculo terapêutico aqui, é uma luta, assim, o médico acha um absurdo. Por quê, gente? A gente está pedindo nada de mentira. É mentira que se romper o vínculo terapêutico daquela criança, ela vai regredir. Então, é muito difícil.